Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um Papeando com Pamplona, novamente ao vivo. Esse formato meio louco de termos a maior plateia do universo, porque todo mundo que está na internet ao mesmo tempo pode nos ver. Eu não sei quantas pessoas estão ao vivo nesse momento, mas eu sei que a gente tá bombando. E eu vou fazer novamente um Papeando ao vivo, né? Nós já fizemos o primeiro com o Fábio Roque sobre corrupção, né? Fizemos o segundo com o Matheus Carvalho sobre improbidade administrativa, portanto direito administrativo. O terceiro nós fizemos com José Afonso Dalegrave sobre reforma trabalhista, né? O quarto fizemos com a dupla, né? Luciano Figueiredo e Roberto Figueiredo sobre solidariedade familiar, ou seja, um jeito de civil. Depois fizemos o primeiro sobre filosofia do direito com João Maurício Adeodato. Cara, eu tô pegando todos os ramos do direito mesmo e falando ao vivo. E hoje eu vou pegar mais um ramo. Vou fazer um papeando sobre direito previdenciário com uma figuraça. O cara sabe tudo de direito previdenciário. Eu imagino que vocês sabem o que é. Sabe o que é? Aparece aqui com vocês, Frederico Amado, o cara de direito previdenciário. Fred, que bom te receber. Boa noite, Rodolfo. Boa noite a todo mundo, ao pessoal que está aqui fazendo o programa, que vocês não estão vendo. E o prazer é todo meu, né? A gente vai tirar algumas dúvidas da legislação previdenciária. O tema está na moda por causa da reforma previdenciária e todo mundo tem uma dúvida em direito previdenciário. É verdade. Na verdade, direito previdenciário, né? A ideia, o nosso papeando hoje é especial sobre reforma previdenciária. Esse tema que está na ordem do dia, Marquinhos, nós estamos ao vivo, literalmente. Hoje é que dia mesmo? Hoje é dia 12. Sexta-feira. Sexta-feira de janeiro, estamos aqui. E ontem foi lavagem do Bonfim. Ontem foi lavagem do Bonfim! E nós estamos aqui em Salvador, gravando um Papeando ao vivo. Este aqui eu faço questão de ser, quando foi editado, bonitinho, com poeminha, com todas aquelas coisas fashion que eu invento no Papeando, ser o programa de fevereiro, porque é um tema na ordem do dia, é um tema que está interessando a todo mundo. E com uma novidade, meu velho, nós estamos gravando, nós estamos, na verdade, transmitindo ao vivo, depois ele vai ser editado, quando entrar em fevereiro, não sei se você está vendo literalmente ao vivo, você está vendo literalmente, entre aí, portanto, na página do Facebook, né, do SES Cursos Online, e você manda aí seu nome, escreve lá, diz qualquer coisa, fala oi aí, só para testar, porque eu vou pedir o pessoal depois para me imprimir e mandar a relação que eu vou dizer o nome todo no ar. E mais, pode fazer pergunta, porque eu só convido entrevistado bala, porradão, meu amigo. Então, você pode perguntar qualquer coisa de direito previdenciário que eu jogo para Fred responder. Hoje, inclusive, quero deixar uma novidade para você. A gente vai fazer um modelo diferente. A gente vai depois, estamos testando hoje, a gente vai jogar uns vídeos aí, vídeo de pergunta. O pessoal mandou vídeo querendo perguntar sobre reforma previdenciária. A gente vai, inclusive, na próxima gravação ao vivo, eu vou passar um e-mail antes avisando o pessoal, você acompanha a gente notadamente lá na página do SES, né? E também no Instagram do Papeando com Pamplona, que a gente vai avisar sempre quando tiver a gravação ao vivo e dizer um e-mail para você mandar vídeo. Você pode fazer uma pergunta, aparece seu rostinho aqui no Papeando. Mas, Fred, vamos papear. Vamos papear. Vamos lá. Papear sobre reforma previdenciária. Então vamos contextualizar esse babado. A gente precisa, para começar, explicar para os nossos ouvintes, nossos espectadores, quais foram as principais e mais significativas mudanças no sistema previdenciário dos últimos tempos, né? E aí, a bala é sua. Perfeito. Nós tivemos já dentro desse regime constitucional uma grande reforma que foi feita, que foi a Emenda Constitucional 20 de 98. E foi, na verdade, a primeira grande modificação na Constituição Federal na parte previdenciária foi em 1998. A Emenda 20 ela modificou tanto o regime geral, que é o regime dos trabalhadores do setor privado, é o INSS que concede os benefícios, quanto modificou também a Previdência do servidor público, que é chamado regime próprio. Depois nós tivemos a Emenda 41 de 2003, 5 anos depois, e ela modificou, a grosso modo, a Previdência do servidor público. Depois nós tivemos a chamada PEC paralela, que foi a Emenda Constitucional 47 de 2005, que deu uma aliviada para o servidor, porque a Emenda 41 ela foi muito dura para o servidor. Digamos que eu chamo a Emenda 41 de madrasta, e a Emenda 47 é daquela tia boazinha que consegue diminuir a maldade da madrasta. E depois nós tivemos ainda, em menor escala, tivemos a Emenda 70 de 2012,
trouxe uma regra de transição da aposentadoria por invalidez para quem entrou até 2003, e tivemos a emenda 88 que autorizou a aumentar a aposentadoria compulsória de 70 para 75 anos. Rapaz, é coisa pra caramba que já tivemos. Ó, e eu fui pego nesse turbilhão, cara, porque eu contribuo com o sistema desde 84. Eu já sou servidor público há mais de 25 anos, juiz há mais de 22. E quero mandar um abraço aqui para Davi ou da David de Catilhos, que tá dizendo que não é ao vivo. Não, é ao vivo sim, meu amigo. Deve estar pensando que tá blefando. Não tô blefando, não. Nós estamos ao vivo. E pode perguntar qualquer coisa que o pessoal depois imprime e manda, que eu mando aqui. É sério mesmo. Cara, você viu aí, o pessoal que está assistindo, que houve uma quantidade enorme. O sistema, digamos assim, bagunçou. Como ele fala aqui na Bahia, tá meio bagunçado esse negócio. E eu queria entender, até para o pessoal, principalmente quem está começando, quem está estudando, como é que foi criado o sistema previdenciário brasileiro? Bom, prevalece na doutrina, o tema não é pacífico, mas é prevalente, que o primeiro regime de previdência criado no Brasil foi a Lei Eloy Chaves, que é de 1923, Sim. que inclusive é 4 anos depois da primeira Lei de Acidente de Trabalho, Sim. que é de 1919. O modelo criado pela Lei Eloy Chaves não foi um modelo público, Sim. porque naquela época os ferroviários eram muito fortes. Sim. Meu avô mesmo, que morreu em 92, era médico da Leste, que era a empresa ferroviária. E aí cada empresa ferroviária foi obrigada a criar na época uma caixa de previdência, né? Um caixa de aposentadoria e pensão. Exatamente. Só que não foi criada uma instituição pública. Uhum. Era um percentual do faturamento, 1% do faturamento anual da empresa ferroviária e uma contribuição dos ferroviários, tanto os empregados como sem vínculo de emprego. Só que o dinheiro é para o banco público. Então, mas como era um modelo contributivo, idêntico ao alemão, de 1883, de Bismarck, da Lei de Seguro Social, é considerado pela própria Previdência, que comemora todo dia 24 de janeiro, o Dia Nacional da Previdência Social. E eu digo, é muito importante essa inter-relação, por quê? Porque quando eu dou aula de direito de trabalho, a primeira lei brasileira que trata sobre estabilidade no emprego não é uma lei trabalhista, é a Lei Eloy Chaves. Porque eu fico brincando dizendo que o direito do trabalho é meio autopoético. A gente pega determinados ramos, determinados institutos de outros ramos e transforma como o nosso, né? A estabilidade, né, veio do servidor e aí a gente transformou com os trabalhistas. O aviso prévio veio do direito comercial, a gente transformou com os trabalhistas. E a própria noção de estabilidade no emprego, que era de quem aderia na Lei Eloy Chaves a essa caixa, que gerava isso. Então, é um marco realmente na Previdência. E que é interessante até para o leigo, para quem é muito novo, porque é mais novo que a gente, você é mais novo do que eu, mas para quem é mais novo do que a gente, né, que começa a achar que Previdência é só pública, quando no Brasil ela começa pela privada. E a gente fica brincando, porque como a gente está ao vivo, é interessante falar para o pessoal de Salvador, né? Nós temos os bairros aqui em Salvador, né? IAPI, Estiep, eram, na verdade, um nome de caixas de previdência, um instituto de previdência privado, que depois viraram nomes de bairro, por exemplo. Perfeito. Mas você falou, e a sua observação é muito importante, quando fala dessa origem que parece um pouco com a origem alemã. O sistema brasileiro, o originário ou o que ficou dentro dessa confusão, ele é parecido com outros sistemas estrangeiros? Quais são os seus principais pontos de aproximação e distanciamento? Bom, nenhum sistema previdenciário é idêntico ao outro. Cada país tem suas peculiaridades. Então, digamos que a nossa linha da previdência pública é, de fato, o modelo alemão, o modelo de Bismarck, que em 1883 aprovou a Lei de Seguro Social por pressão já decorrente da população, pressionando na época do fim do liberalismo, já uma necessidade de proteção para os trabalhadores. E esse modelo alemão de previdência já tinha a contribuição da empresa e do trabalhador. Então, digamos que nós temos essa linha alemã na previdência pública. E até mesmo na previdência complementar, que existem as contribuições previdenciárias, como nas empresas, enquanto patrocinadoras. Então, digamos que essa é a grande inspiração alemã. Mas nós temos também a previdência privada na área complementar. Verdade. O nosso modelo previdenciário ele é misto. A previdência básica, que é obrigatória para o servidor e para quem trabalha no setor privado, é de gestão pública. E a previdência complementar, para dar um benefício, para complementar o benefício da previdência pública, se abriu ao setor privado, funcionando o poder público através da União, através da Previc, como agente normativo e fiscalizador desse segmento. Então, mas nós temos a principal linha, de fato, é a Previdência alemã, a principal inspiração. Certo. Não adotamos o modelo inglês de Previdência, a gente não segue o modelo inglês. Uma pergunta que eu quero suscitar, porque a gente ouve com muita frequência
a expressão rombo da Previdência. Existe um rombo da Previdência? Realmente? É a pergunta mais comum que se faz, né? É verdade. Depende do ponto de vista. O governo, ele faz a conta, ele pega a Seguridade Social, abarca a Previdência Social, a Assistência Social e a Saúde Pública. Sim. O que o governo faz? Ele pega a Previdência Social, isola, e isola as contribuições previdenciárias dos segurados e das empresas. A Previdência isolada é deficitária. No âmbito federal, um rombo aí mais ou menos de 100 bi por ano. Mas quando você reúne Previdência, Assistência e Saúde, traz demais contribuições como COFINS, PIS/PASEP, CSLL e outras, havia um superávit até 2015. Opa. Em 2016, a própria Anfip, que é uma associação dos autores fiscais que contesta, já aponta um pequeno déficit da Seguridade Social a partir de 2016, principalmente pelas quedas de receita da desoneração da folha de remuneração das empresas. Então eu posso apontar que hoje, de 2016 para cá, até quem fala que não tinha déficit, já começa a ter um pequeno déficit da Seguridade Social como um todo. Eu queria entender um pouco essa questão da folha de pagamento. Qual é a sua visão sobre a folha de pagamento de salários ser fato gerador de tributo no Brasil? Na verdade, a pactuação da remuneração faz nascer a obrigação de recolher. A principal, embora não seja a única, porque tem exceções, a principal base de cálculo da contribuição da empresa é a folha de remuneração. Sim. Que a empresa paga 20%, se for banco paga 22,5%, e tem um SAT para segurança de trabalho de 1%, 2% ou 3%. E ainda tem uma contribuição adicional para aposentadoria especial se o segurado tiver a exposição a agentes nocivos à saúde, que vai ter uma aposentadoria precoce, que se chama aposentadoria especial. Agora, existe previsão constitucional de substituir a folha de remuneração, inclusive zerar, e aumentar a contribuição sobre receita do faturamento. Certo. E isso foi feito para alguns segmentos, como hotelaria, construção civil, só que isso até 2016 reduziu muito a arrecadação da Previdência. E o governo, a partir de 2017, do ano passado, portanto, aumentou as alíquotas e a substituição não está valendo mais muito a pena. Entendi. Porque assim, contribuição previdenciária é um tributo diferente. É um tributo para abastecer aqueles benefícios. Então eu sou contra a política de governo para reduzir, vai reduzir imposto de renda, tributo não vinculado. Mas a contribuição previdenciária é um tributo sagrado. Porque assim, vai ter uma despesa lá na frente. Se você reduz a arrecadação agora, isso vai repercutir na frente. Aí vão dizer que o rombo aumentou. É porque quem recolhe hoje, ao contrário do que possa imaginar numa lógica talvez autuarial, ele não está recolhendo para ele. Ele está recolhendo para pagar o benefício Lá, de quem tá recebendo. lá na frente, certamente. Para ele, mas aí quem vai, Pois é. o que vai gerar digamos assim, a fonte do pagamento dele lá na frente é quem estiver recolhendo na época. Porque é um Uma pacto ideia entre de gerações. solidariedade. É um pacto entre gerações. O princípio da equidade, é um princípio ambiental, se aplica à previdência pública. Porque quem está nascendo vai sustentar quem está nativa, e quem está nativa está sendo sustentado porque está recolhendo contribuição. E digo mais, eu acho que a contribuição previdenciária é um tributo que tinha que ser não sujeito à decadência ou prescrição. Eu acho que ele tinha que ser imprescritível. Porque assim, muitos empregados hoje, vamos supor, eu trabalho para uma empresa, a empresa não recolheu nada. Passou de 5 anos do vínculo, a empresa decaiu. O fisco não pode, a Receita Federal não pode mais cobrar. E lá na frente vai gerar repercussão no benefício previdenciário. Essa é uma questão interessantíssima. E eu queria cumprimentá-la para entender quais são as outras fontes, né, de custeio da Previdência sem ser a folha. Bom, a contribuição previdenciária específica, nós temos duas. A contribuição sobre folha de remuneração da empresa e a contribuição dos segurados. Certo. Essas são as duas. Agora, nós temos umas situações que chamam contribuições substitutivas da cota patronal, que é o caso do empregador rural pessoa física. A contribuição é sobre a receita da comercialização. Inclusive, saiu uma lei há 3 dias, reduzindo de 2,1% para 1,3%. Essa coisa é interessante, deixa eu aparecer. Porque quando a gente está fazendo a gravação prévia, a gente não pode dizer há 2, 3 dias, porque a gente não sabe quando ele vai entrar. Mas como está sendo ao vivo, aí, ó, se alguém está duvidando do ao vivo, nós estamos ao vivo. Ele falou, foi há 3 dias. Claro que esse programa vai ser editado e vai entrar no ar também em fevereiro. Mas neste momento, ao vivo, há 3 dias, saiu o que? A lei do refis rural modificou o artigo 25 da Lei de Custeio da Seguridade Social. E o presidente da República fala que está num rombo previdenciário enorme e sancionou uma lei que reduziu um negócio de 2,1% para 1,3% a contribuição do empregador rural pessoa física, né? Beleza. As empresas rurais pagam 2,6% e um caso específico são times de futebol profissional, que é 5%
da bilheteria, do licenciamento e patrocínio. São casos específicos que não é sob folha de remuneração. Eu vou fazer uma coisa que eu só posso fazer quando é ao vivo, tá? Tá. Porque como é ao vivo mesmo, eu tô curtindo, sabe? Eu gosto de inventar novidade. Adrenalina. É a minha cara. E aí eu já pedi, pessoal, imprime aí quem tá mandando um abraço aí. E é sério mesmo, depois você manda também a segunda rodada, eu falo. A impressão é grande, hein? É enorme, a gente pra Tem muita gente velho. assistindo, É, rapaz. velho, tá pensando Vá, o quê? manda ver aí, Depois vá. você vai ver. Ó, Manda o ver aí. Cat gravou segunda-feira, já tinha 3.300 pessoas na hora. Vamos ver aí daqui a Então pouco. vamos lá. Vai. Ó, Marilza Oliveira Jesus diz boa noite, beleza pra você. Ó, bote as cidades onde vocês estão, assim, porque é interessante. Alguns botaram, outros não. Monique Gonçalves, Sérgio na cabeça, beleza. Josélia Ferreira, boa noite, boa noite. Lucélia Freitas, boa noite aqui do Ceará. Ô, Ceará, ó, vou estar em Fortaleza no Congresso de BD Civil em outubro. A gente se encontra lá. Zildete de Oliveira Silva Benevides, boa noite. Cleaude, a Oliveira de Goiânia, Goiânia. Ó, eu vou palestrar em Mineiros, né, de 9 a 12 de Goiás, Mineiros que é em Goiás, né, vamos lá. Claudileia Tavares Gomes, oi, muito bem. Márcio Brito, alô pros concurseiros de Piracuruca, do Piauí. O Piauí, abraço Piauí, ó, tem uma filha querida, né, que é promotora de justiça lá na Cecília, lá no Piauí. Elisa, eu não sei se é Elisa, porque tem um H no final, deve ser Elisa, né, lá, Amando, de Limeira, de São Paulo, um beijo. Davi ou David de Castilhos, Caxias do Sul, viu? Ó, tamo a ver, ó. Excelentes professores, ó, acompanhá-las, ó. Beleza aqui. Josélia Ferreira, Josélia de Brasília, um beijo. Zeca Alves de Souza rolou. Uou! Aqui. Alexandre Silva, Belo Horizonte. O pessoal se diverte com a minha loucura, né? Fernanda Maria Mendes Barbosa de Macaé, um abraço. Pedro, é gente pra cacete, meu amigo, mas eu vou falar a lista toda pra liberar aqui. Pedro Gabriel Castro Torres, de Auriflama, São Paulo, boa noite também, boa noite pra você. Edson Arruda, do Rio de Janeiro, muito bem. Francisco Trajano Rodrigues, de Cajazeiras, da Paraíba. Olha, Cajazeiras é longe pra caramba, mas eu fui lá e eu fui de carro. Eu lembro desse evento. Rapaz, foi um episódio, rapaz, o voo da gente foi... Aí eu fui com a banda, fizemos uma palestra cantada lá, foi muito legal. E eu ainda vou voltar pra Cajazeiras, já prometi, eu vou voltar lá. É longe, mas eu fui muito bem tratado. Sabe, você é responsável por ser cativo, eu fui bem tratado lá. Fabrício Pinto, de Alenquer, do Pará. O Pará não conheço Alenquer, mas Pará conheço. Vamos lá. Tô acertando, vou palestrar em Marabá. Tô acertando lá como palestra. João Paulo Rocha, de Granja, no Ceará. Professor Nota 1000. Você é Nota 1000, tá vendo? Beleza? Aqui. Eliax, Campos de Goiânia. Ó, muito de Goiânia. Bruno Borges, ó, excelente professor de direito previdenciário. Ó, você é o cara, tá pensando que eu só trago o cara aqui, ó. E Adriana Leite, do Rio de Janeiro. Já, depois você me dá mais papel aí, que tá chegando um monte de gente aí. Mas... Vamos lá. Continuando aqui, porque a gente tem que seguir a nossa onda aqui, né? E porque o nosso tema, né? E a gente está se divertindo falando sobre direito previdenciário. E o babado é a reforma previdenciária. A pergunta que não quer calar, a pergunta de 1 milhão. A necessidade mesmo de uma reforma previdenciária, com a palavra o professor Frederico Amado. Rodolfo, essa é a pergunta mais comum, junto com a questão do rombo, né? É necessária uma reforma previdenciária, mas não quer dizer que eu concorde integralmente com a proposta que o governo apresentou. Uhum. Eu acho que hoje a gente vive, com a era das redes sociais, a gente vive uma guerra de informação. É verdade. Que você não sabe, a população é leiga na área, até sabe que até quer formar direito, não costuma conhecer direito previdenciário. É verdade. E há uma guerra de informações, muitas vezes suja. Às vezes dita uma verdade pela metade, quando é uma mentira e tudo mais. E é uma questão do fake news, nessa questão de briga de mortadela e coxinha, esse tipo de coisa é terrível. Eu falo com liberdade, eu sou juiz do trabalho há mais de 22 anos e eu me sinto muito limitado, às vezes, na compreensão do sistema previdenciário. Eu tô aqui para aprender, velho. Eu quero bater papo com o Fred também para aprender. Por quê? Porque há muita desinformação nesse campo da reforma previdenciária, né? E aí saber se tem de ter uma reforma, eu ouvi de vocês, um negócio interessante. Agora, é complicado. Só para eu fazer esse mote, né? É um bordão meu. Você seja o que você quiser, meu filho. Você quer ser mortadela, você vai ser. Você quer ser coxinha, você vai ser. Eu só não admito que você seja pamonha. Você precisa se informar. A lógica do Papeando é conversar sobre temas importantes com profundidade e com leveza. Mas para você saber do cara aqui de previdenciário,
Se precisa Não, dessa e reforma. aquelas mensagens do WhatsApp mesmo que chegam, falam qual é a fonte, não, isso aqui tá errado, tecnicamente essa informação tá errada. Aí repassou para 1 milhão de pessoas uma informação falsa. E a pessoa tá formando convencimento de informação falsa. Então, assim, eu não sou nem pamonha, nem coxinha, nem mortadela, nem nada. Então eu procuro fazer informação técnica. E esse é o nosso babado aqui, essa é a nossa missão. Vamos pro discurso do governo. Sim. Criticar e elogiar. O governo fala que é necessária a reforma previdenciária. Eu concordo que seja. Só que o governo, por exemplo, idade mínima, no regime geral, Brasil, Iraque e Irã são os únicos países do mundo que se aposentam sem idade mínima. No Irã e no Iraque, a expectativa de vida é mais baixa por questões óbvias, talvez não seja necessário. No Brasil, a expectativa está alta, acabou de aumentar, e está cerca de 78 anos. E você tem, vou dar o exemplo da minha casa, minha mãe se aposentou com 49 anos de idade. Já está aí praticamente equiparando o tempo que pagou e o tempo que está recebendo, só que o valor que ela recebe é muito maior do que o valor que ela pagou. Então, assim, a questão da idade mínima do regime geral é um ponto indiscutível. Até quem é contra fala, não, esse ponto aqui tem que ser aprovado. Só que o governo tem pontos que ele muitas vezes não quer discutir. Primeiro, a dívida previdenciária. Tem até estatais na lista dos 20 maiores devedores. A Vale do Rio Doce, que não é estatal, mas o governo tem o controle. JBS. O que está se fazendo para arrecadar essa dívida previdenciária? A desoneração da folha das empresas, que reduziu bastante. Então a gente não pode buscar apenas reduzir a despesa sem discutir a possibilidade de arrecadação e eficácia dessa cobrança. São discursos que têm que vir em conjunto. O que a gente pode fazer para melhorar essa arrecadação da Previdência? Acabou de reduzir, tem 3 dias a parte rural. O empregador rural, a pessoa pagava 2,1% da venda da produção, agora vai pagar 1,3%. Será que isso está compatível com o discurso de rombo da Previdência? Será que só cortar do trabalhador é o caminho, ou a gente tem que também discutir a questão do custeio? A auditoria na dívida pública. Então, esse é um ponto discutível. Outro ponto, a proposta do governo não é acompanhada de um estudo atuarial. Então, assim, é no achismo, no chutômetro. Vamos achar, vamos botar a idade para tanto. Reforma da Previdência. Existe uma profissão que na Previdência privada ela é muito forte, porque lá não tem dinheiro do Estado, quebra mesmo, que são os atuários. Então, um estudo atuarial não foi divulgado pelo governo. E colocar o servidor público como vilão. O governo resolveu dizer que a reforma é para acabar com os privilegiados, ou seja, com os servidores públicos. O servidor público ele não aprova as regras. É uma coisa que não é dita, é a verdade pela metade que se torna mentira. O setor privado, fulano ganha 30 mil, aposenta com 5.500. No setor público, com integralidade e paridade, aposenta com 30 mil. É verdade? É. Só que no setor público, quem ganha 30 mil paga sobre 30 mil. No setor privado, quem ganha 30 mil paga sobre 5.500 e pouco. Essa parte não é dita. Aí já forma a ideia do povo brasileiro contra o servidor público, exatamente. Falando uma meia-verdade. A contribuição do servidor é sobre o salário total. Entendeu? O servidor público não tem FGTS. O servidor público já tem idade mínima para aposentar desde a emenda 2098. O setor privado não tem idade mínima. Então eles só trazem a verdade pela metade. Hoje em dia, se equiparar a Previdência está ótimo, porque tem várias regras hoje do regime geral, que, por exemplo, tem aposentadoria especial no regime geral, no regime próprio até hoje não aprovou a lei complementar, salvo policiais, que é a lei complementar de número 51. Então esse discurso pela metade do governo me incomoda e me incomoda muito. Agora vamos para o outro lado. Sim. Não precisa de reforma da Previdência, está sobrando dinheiro, não tem que cortar um direito. Também não concordo. Ajustes previdenciários precisam ser feitos. 2 fatos sociais preocupam muito. Hoje ainda é uma pirâmide, mas essa pirâmide ela vai acabar em breve, porque hoje nós temos ainda 2,5 a 3 ativos para o inativo. Mas as pessoas estão tendo menos filhos. E as pessoas estão vivendo muito. A média de sobrevida acabou de aumentar na tábua que sai agora, 1º de dezembro. Então, se está nascendo menos gente e as pessoas estão vivendo mais, quer dizer que é menos gente para contribuir e as pessoas vão ficar mais tempo recebendo aposentadorias e pensões por morte. E aí não tem jeito, aí vai ter que aumentar a idade para aposentar. A questão da pensão por morte é outro ponto que eu acho que tem que ter ajuste. A pensão por morte ela não pode ser integral. Imagine, você e Johnny são casados, vocês dois. Parceria homoafetiva aqui pra gente ser democrático. Aqui a gente respeita todas as posições. Cada um ganha um salário mínimo. Aí Jones morre e você recebe a pensão por morte dele. A renda per capita era de 1 salário mínimo, passou a ser 2. Então a pensão por morte ela não pode ser integral. Mas o governo quer impedir acumular aposentadoria com pensão.
salvo se cada um for de um salário mínimo, que eu acho também que é um excesso. Eu tenho uma posição intermediária, eu acho que não tem que proibir acumular aposentadoria e pensão, da mesma forma que eu acho que a pensão por morte não pode ser integral. Então, assim, são situações que você vai construindo uma posição intermediária. Uma das perguntas e uma das dúvidas mais comuns é sobre a aposentadoria. E logo na nossa primeira pergunta aqui, né, nesse papiano, você falou como a gente passou por quase uma Babel, né, por uma avalanche de modificações legislativas, né, sobre a aposentadoria. Como é que era originariamente a aposentadoria? Como é que ficou até este momento? Na verdade, do texto originário da Constituição, o que mais se modificou foi no serviço público. Entendi. Porque com a emenda 20, o servidor público, para aposentar integral, proventos integrais, passou a ter idade mínima de 60 anos para o homem e 55 para a mulher. No regime geral, por apenas um voto, isso não passou na emenda 20. Então é possível aposentar ainda hoje no regime geral, sem idade mínima, o homem com 35 anos de contribuição e a mulher 30, se for professor do ensino básico, o homem 30, a mulher 25. Então digamos que a maior mudança em regra de aposentadoria acabou acontecendo no âmbito da Previdência do Servidor Público. Para pessoas que já estavam no sistema quando não havia mudança, né? Sim, sim. Aí estabeleceu-se regramento de transição na emenda 20, na emenda 41. Aí a cada nova regra de transição. Exatamente. Pedágios. A emenda 41 revogou a regra de transição da emenda 20, trouxe uma regra mais gravosa. Depois veio a regra 8595 da emenda 47 e tudo mais. E aí vai tornando a matéria extremamente complexa. É verdade. Extremamente complexa. E é o seguinte, esse programa é um programa ao vivo, né? E é um programa que a gente está fazendo uma coisa diferente. Eu nunca fiz, eu não sei nem como é que vai ser esse negócio. Assim. Espero que dê certo. O Jones está morrendo de medo para fazer isso. Mas o que é a questão? O Jones é o cara que está lá na mesa, lá, é uma figuraça lá. E aí, o que é que acontece? A gente disse, quando eu disse que eu ia entrevistar o Fred é meio pop, né? Fred é um cara assim, todo mundo conhece ele aqui. Então eu disse, olha, deixa eu ver se alguém quer. E direito previdenciário, todo mundo tem dúvida. Aí eu perguntei lá na minha sala, lá no mestrado, lá na graduação, tanto na Fax quanto na UFBA, né, disse assim, vem cá, eu vou entrevistar o Frederico Amado sobre reforma previdenciária. Quer fazer uma pergunta? Aí o pessoal gravou os vídeos para fazer pergunta. Vou lançar no ar e aí a gente vê isso. E enquanto está lançando no ar, você tem a última oportunidade aí de fazer sua pergunta no Facebook, tá certo? Porque aí eu posso fazer a pergunta no final, ok? Vamos soltar a pergunta e Fred responde. Caro professor Frederico, que prazer. Sou o Marcelo Pisani, aluno de Direito da UFBA, aluno e amigo do professor Pamplona. E eu queria saber em relação a um tema super polêmico, super controvertido, que diz respeito à previdência militar, especialmente no que tange as filhas dos militares, que se solteiras recebem uma pensão aí ao longo da vida. E eu queria saber como é que fica toda essa questão, especialmente esse ponto específico das filhas dos militares agora com a reforma da Previdência. Muito obrigado desde já, grande abraço. Pergunta muito comum. Quer ver um exemplo? Uma atriz conhecida que é filha de militar e recebe pensão até hoje, a grandiosa Maitê Proença. Exato. Né? Vejam, nós temos aqui duas situações a pontuar. Na Previdência Pública, a pensão por morte é regida pela lei em vigor no dia do óbito do segurado, tanto no regime geral quanto no regime próprio. Então, a lei que vigorava no dia do óbito, que vai dizer qual é a renda, quem é o dependente, inclusive as causas de cancelamento da pensão. Então, mesmo que a reforma previdenciária trate do tema, e não trata, viu? Os militares foram excluídos de qualquer tipo de disposição, porque a Previdência Militar dos militares da União é lei ordinária, o governo argumentou que vai ser feito no segundo momento. Dizem que é medo dos militares pegarem armas, né? O que corre, a boataria interna é essa. Mas mesmo que haja uma nova reforma previdenciária, isso não afeta quem já está recebendo pensão. Certo. Digamos que amarra a lei em vigor no dia do óbito do militar e que vai dizer as causas de cancelamento. Nós tivemos uma modificação, eu até trouxe aqui o livro para a gente ver, eu trato desse tema na página 1703. Medida provisória 2215-10 de 2001. O que acontece? Isso aqui é um livro também, um instrumento de defesa pessoal, né? Joga na cabeça. Jogou na cabeça, mata o ladrão. Mata o ladrão. O que acontece? Essa medida provisória extinguiu o direito das filhas solteiras manterem a pensão. Então, o militar que entrou de 2001 para cá não tem esse regramento. Os casos que estão com o direito adquirido não tem jeito. Exato. Agora, tem um detalhe, o militar ele paga 7,5% do soldo. Agora, tem uma brecha no artigo 35, que é o seguinte, o militar que entrou antes de 2001, se ele pagar uma contribuição de 1,5%,
7,5 mais 1, ele mantém um rol de dependentes antigos. Entendi. Ou seja, tem militar que entrou até 2001, que está pagando 1,5%, que hoje, se morrer, a filha fica solteira. E muitas não casam para não perder a pensão por morte. Entendi. Que eu acho um absurdo. É uma situação, porque aí é só o estado civil de casado, né? Porque se ela tiver uma união estável, não. Pois é, exatamente. Não afeta, pois né? é, e muitas não casam. Eu conheço situações até de gente do ciclo social não casa para manter o benefício. Entendi. É uma situação de manter um benefício para quem não tem necessidade. Então tem que ser feito, tem que ser eliminado isso, inclusive essa possibilidade da contribuição adicional, e esperar essas pessoas morrerem, porque não tem jeito. E acho que tem mais vídeo aí. Manda os vídeos aí. Olá, professor Frederico. Eu sou Mariana Aquino e sou aluna do professor Pamplona no mestrado da UFBA. Eu fiquei com uma dúvida com relação à reforma previdenciária. Eu queria saber sobre quem vai contribuir com 15 anos no salário de contribuição, que é o período de contribuição mínima. Essa pessoa vai se aposentar com um salário mínimo ou com um valor abaixo disso? Bom, inicialmente a gente teve a PEC 287, depois o relator, o deputado Arthur Maia, substituiu, e houve um segundo substitutivo agora que não foi para frente ainda e que a votação está marcada agora para fevereiro e que eu acredito que não passe em 2018, que o deputado não quer aprovar a reforma em ano de eleição. Reforma, para mim, a partir de 2019, um próximo governo com legitimidade democrática. Hoje, né, a aposentadoria do homem do regime geral, 65 de idade, mulher com 60 anos, trabalhador rural, garimpeiro, pescador artesanal e deficiente, redução de 5 anos, homem 60, mulher 55, e com a exigência do período de carência de 15 anos. O valor parte de 70% e acresce 1% a cada ano, chegando a 100% com 30 anos contribuídos. O que o governo quer fazer? Ele quer aumentar essa carência de 15 para 25 anos. E para chegar no 100%, na proposta originária, serão 49 anos contribuídos. E na última, 40 anos contribuídos. Então, digamos que pode ainda ter a pessoa com 25 anos um benefício acima do salário mínimo, tem que calcular. Certo. Agora, para chegar no 100% da média das contribuições, Não é fácil, não. seriam 40 anos contribuídos. Não é fácil, não. Tem mais perguntas, acho que são 4, ó. Tem a terceira aí. Deixa eu soltar aqui. Eu tô me divertindo, tá tudo ao vivo aqui. Tá legal. Professor Frederico, meu nome é Eduardo, eu sou orientando do professor Rodolfo Pamplona no mestrado em Direito, Governança e Políticas Públicas da Unifax. A minha pergunta é a seguinte: se é verdade que a Previdência é deficitária, por que todo ano as receitas previdenciárias são submetidas à chamada DRU, Desvinculação de Receita da União? E caso seja aprovada essa reforma da Previdência, como fica essa situação? Bom, na sistemática atual, a DRU que foi renovada, ela não importa mais para o governo, porque a própria Seguridade, aquilo que a gente falou a partir de 2016, já está com um pequeno déficit. Entendi. Então hoje, se a DRU for revogada, não vai fazer falta para o governo. Quando a Seguridade sobrava dinheiro, porque a Seguridade Social tem as contribuições como tributos finalísticos, afetados da Seguridade Social. Entendi. Quando sobrar dinheiro, a DRU era importante, hoje não é. Entendi. E só para complementar que a gente não falou, para mim o grande problema, já estamos aí com problemas sérios, notórios, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Sergipe atrasando salários, Minas Gerais na iminência, são os estados. Porque a União ainda soma as 3 áreas e mesmo que vai dar 0 a 0. Entendi. Os estados estão quebrados. Vocês terem uma ideia, o Rio Grande do Sul tem um rombo anual do que arrecada de contribuição e o que paga de 10 bi. A Bahia está com 3 bi de rombo. E o estado ele tem militar, tem policial civil, professor, todos com regras diferenciadas de aposentadorias. Então, mesmo que aprove uma reforma que endureça mais essa situação de regras, o que cria previdência complementar, que muitos estados já criaram. São Paulo criou, a Bahia, a nossa Bahia criou, Rio de Janeiro. Quando cria previdência complementar, você, ao longo de 20, 30 anos, você consegue controlar. Porque o novo servidor está com a aposentadoria no regime próprio, limitada ao teto do regime geral. Entendi. Mas agora isso é para 30 anos. É verdade. O que se fazer até lá? Se a economia não melhorar muito, meu amigo, não sei, imagina se está aposentado, está 6 meses sem receber ou está recebendo parcelado. Então a minha grande preocupação previdenciária não é com a União, não são com os municípios, são com os estados. A situação calamitosa. Veja o caso do Rio Grande do Norte. É verdade. Calamitosa. Ó, temos uma última pergunta dos vídeos. Oi, professor Frederico Amado, eu sou a Giovana, sou aluna do curso de Direito da UFBA, também sou cosplayer, o professor que mandou eu falar isso. Eu gostaria de saber como vai ficar
ficar a situação do trabalhador rural com a reforma da Previdência? Tchau, tchau. Tchau, tchau, filho. Tchau, tchau. Era a figura me orientando. O trabalhador rural, com a Constituição, ele ganhou direito à redução em 5 anos na idade. O urbano aposenta com 65, mulher com 60, carente de 15 anos, e o rural reduz 5 anos. E o segurado especial, que é o produtor rural em regime de subsistência, ele não precisa efetivamente recolher para a Previdência. A contribuição dele é sobre produção, mas se ele não vender, não se exige essa contribuição dele como condição de filiação previdenciária. E para alguns, isso acentua a fraude rural. O IBGE aponta que nós temos o dobro de aposentados rurais em comparação com os dados do IBGE, indicação de 50% de fraude. E aí o governo ele quer manter a carência de 15 anos, ele vai ser hoje 60 homens, 55 mulher, a última proposta é 60 homens, 57 anos para mulher, só que ele quer criar um regime simplificado de contribuição, fazendo remissão à lei ordinária, que certamente é o regime hoje do facultativo de baixa renda e do microempreendedor individual, que é um regime de 5% sobre o salário mínimo. Então me parece que a intenção governamental para esse trabalhador rural de subsistência, não haver mais essa aposentadoria gratuita, principalmente aqui no Nordeste e no Norte, na prática você não vê contribuição sobre produção e cobrar mensalmente uma contribuição de 5% sobre um salário mínimo. Beleza. Agora, olha, essas foram as perguntas de vídeo. Perguntas de vídeo. Mas eu tô falando, isso está sendo gravado ao vivo. E aí, eu não sei o que tem aí, mas me disseram que pelo menos tem três perguntas que o pessoal colocou. Você que está me acompanhando agora em vídeo, pode olhar, provavelmente a pergunta que está aparecendo aí na tela aí. Vai aparecer uma pergunta na tela. Joga aí na tela. Vamos lá. E o que acontece com as empresas que recolhem o imposto dos funcionários e não repassa para a Previdência? Pergunta Josélia Ferreira, é o caso aí de a apropriação indébita previdenciária. Isso não foi combinado com os universitários. Mas tranquilo, a gente vai respondendo. Artigo 168-A do Código Penal, crime de apropriação indébita previdenciária. Que não exige o animus rensib habendi, basta o dolo genérico para a sua configuração. A empresa que não paga a contribuição dela não é crime, mas quando ela desconta, a empresa é responsável tributária em descontar a contribuição da remuneração do empregado do avulso do contribuinte individual e repassar para a Previdência junto com a sua até dia 20 do mês seguinte a competência ou primeiro dia útil anterior, se o dia 20 não tiver expediente bancário. A empresa que desconta e não repassa, comete, o gestor da empresa, obviamente, comete crime de apropriação indébita de contribuição previdenciária. Tá vendo? Ai, meu amigo, quem sabe faz ao vivo. Vocês perguntaram, eu joguei o homem. E tem mais, tô jogando o cara na fogueira. Bota aí. Tem mais pergunta? A fórmula da somatória 95 anos para o homem e 85 anos para a mulher é justa? David de Castilhos. Justíssima. Foi criado em 2015, artigo 29-C da Lei 8213, e hoje é a melhor fórmula de aposentadoria, porque torna flexível o fator previdenciário. O homem, quando você soma a idade dele com o tempo de contribuição e dá 95 pontos, observado o tempo mínimo de contribuição de 35 anos, a mulher, quando você soma idade e tempo de contribuição e bate 85, observado o tempo de contribuição de 30 anos, flexibiliza o fator previdenciário. Por exemplo, Rodolfo, minha tia Gilma, que está aqui em casa, que a gente vai sair daqui a pouco pro Rio Vermelho para tomar uma cervejinha que hoje é sexta-feira, ela ia se aposentar e ia perder 23% da renda com o fator previdenciário. Eu analisei o caso dela, ela esperou 6 meses, e aí ela fez os 85 pontos e a aposentadoria dela foi 22% maior do que seria 6 meses antes na fórmula 85 mulher, 95 homem, observado uma redução para o professor do ensino básico. Agora deve cair, viu, com a reforma, viu? Não, mas a tia Gilma, então aproveita e toma uma cerveja hoje em homenagem ao seu sobrinho que ele deu essa dica. Última pergunta do pessoal que está fazendo ao vivo aí. E eu não sei o que é. Vamos lá. Caro professor Frederico Amado, gostaria de saber sobre as aposentadorias especiais. O que muda na nova reforma? Pergunta de Thiago Melo. Bom, no regime próprio ainda não temos a regulamentação, embora o Supremo mande aplicar as regras do regime geral no que couber, súmula vinculante 33. No regime geral, a reforma endurece. Hoje a aposentadoria especial, por agentes nocivos à saúde, 15, 20 ou 25 anos, ela não tem idade mínima e vai ser inserida uma idade mínima, a PEC prevê que a redução da idade de 10 anos e tempo de contribuição de 5 anos em comparação à aposentadoria comum.
Então aumentaria o tempo de contribuição e teria idade mínima. E ainda tem uma exigência de uma perícia para verificar se há efetivo dano à saúde, o que na prática eu acho que não tem nenhum tipo de razoabilidade de estabelecimento de nexo, mas endurece para aposentadoria especial sim, no substitutivo à PEC 287. Ok, deixa eu ler aqui, porque Júnior está pirando porque eu tô com o papel aqui, mas não tem problema, é o papel meu. O pessoal vai ver, é o nome de todo mundo que tá vendo ao vivo. Eu pedi, traz um papel mesmo. É porque o pessoal, para perceber que achar que é fake, não é fake não. Ó, vou ler aqui de mais gente que tá fazendo, nem sei o que tá escrito. Vamos lá. Deise Botelho, do Rio de Janeiro. Um beijo para você, Deise. Webson Almeida, boa noite aqui para Macapá, ó lá. Brito Marcelo, de Teresina, Piauí. Gabriela de Paula, Gabriela de Brasília, Distrito Federal, muito bem. Priscila Paula Souza, de Belo Horizonte. Elaíse Andrade, de Ipatinga, Minas Gerais. Lúcia Maurício Albuquerque, dizendo que tá adorando, é de Recife. Um beijo pra aí. Ó, vou até Recife terça-feira, vou fazer uma palestra lá no TRT. Né? Alcione Gambate de Souza, de Mari, não sei, da Paraíba. Muito bem. Regina Paixão, dando parabéns do Rio de Janeiro. Rose Souza, Salvador, um grande abraço, dois maravilhosos professores, aí manda um beijo pra Rose aí também. Beijo, Rose. Beijo, Rose, aqui. Eduardo Silva, Porteirinha, de Minas Gerais. Flora Betio, excelentes professores, obrigado, Flora. Um beijo pra você, não diz onde é que é Flora, mas um beijo pra Flora. Né? Fábio Pereira Batista, de Goiânia. Ó, Goiânia, isso aqui Goiânia tá forte, viu? Aqui, ó. Tiago Melo, grande professor, Frederico Amado, esse é o fã aqui, ele é de Guataguases, de Minas Gerais. Tiago Melo, um abraço. Edson Arruda, olha que legal, ó, tá convidando a gente aqui. Quando essa dupla virar ao Rio, dois ótimos professores, Pamplona, papiei junto com vocês todos. Ah, sim, beleza. Ao longo de toda a minha faculdade, por meio do excelente curso de Direito Civil, novo curso de Direito Civil, muito bem. E atualmente estou papeando com este outro excelente professor, Frederico Amado, previdenciário na veia. Olha lá, é do seu fã-clube também. Povo brasileiro, estamos aí chegando perto do final, tenho que fazer pelo menos mais duas perguntas. Quero aqui, nesse ponto, quero mandar um abraço. Se você não disse o nome ainda, é porque não deu tempo de chegar. Então, mas aí fica pro próximo, né? Como era e como se pretende ficar o sistema de benefícios previdenciários no Brasil? Bom, em termos de previdência do servidor público, seria o aumento da idade mínima. A gente tem hoje 60 anos para o homem, 55 para a mulher. Seriam 65 anos para o homem, 62 para a mulher. Propõe-se também uma redução na pensão por morte. Seria um valor base de 50%, mais 10% para cada dependente. Seriam as duas principais mudanças. No regime geral, a inserção da idade mínima. Hoje no regime geral tem aposentadoria por idade e tempo de contribuição. A tempo de contribuição seria extinta, observado uma regra de transição com pedágio. E aí seria adotar como regra permanente 65 anos para o homem e 62 para a mulher, com carência de pelo menos 25 anos, ressalvado o trabalhador rural de subsistência, que o governo aqueceu e mantém a carência de 15 anos. E a pensão por morte também no regime geral não seria mais integral. Seria 50% mais 10% para cada dependente. Então, em síntese, essas são as principais mudanças nos dois regimes. Em síntese. É coisa pra caramba, velho. Esse negócio de síntese aqui é muita coisa. E eu quero estimular você que está participando desse momento, assim, super divertido. Eu me divirto gravando Papeando. O pessoal diz que eu sou louco, eu tenho certeza que eu sou mesmo, mas eu me divirto porque eu gosto de estudar, eu gosto de aprender de uma maneira que a gente possa trabalhar a ludicidade, pode trabalhar a informalidade e a seriedade. Nós estamos aqui trabalhando um tema extremamente sério, mas que a gente pode aprender e se renovar a cada momento. Porque já mandaram mais coisa aqui? Peraí. Tem mais coisa. Só porque, como eu ia encerrar, mas pediram que mandasse mais uns 3 aqui. Abraço, peraí. Amélio, o pessoal tem uma letra desganada. Pelo menos digital. Mandaram aqui. Amélio Cordier, de Guarulhos. Mauro Guimarães, de Boston. Rapaz, você tá internacional, rapaz. Eu quero mandar hi to Boston, né? E Diana Andrade, de Joanópolis, São Paulo também. Cara, Fred, pergunta final mesmo, né? E aqui eu sempre trabalho no Papeando com uma pergunta que você responda, não numa dúvida genérica, mas porque um dos grandes lances, o Papeando começou com uma das minhas maluquices e bombou, porque ele passa a ser visualizado, até porque não é da área de direito, é muito comum ser visto porque não é da área de direito, né? E eu estou pensando nesse cidadão que está nos vendo aí, que está aí com essa dúvida e está perplexo diante desse universo de fake news e de discussões de tudo, e não sabe
as mudanças que vão ocorrer, que já ocorreram. O que é que você diz para este cidadão que está aqui vendo Papeando, ao vivo ou na edição gravada, e que mensagem você transmite a ele que está perplexo com o sistema previdenciário brasileiro? Não se afobe, porque assim não há diretamente o que a gente possa fazer. Muita gente, o índice de concessão de aposentadorias no INSS e no serviço público aumentou muito desde que se começou a falar de reforma previdenciária. Verdade. E muita gente, por não confiar no governo, por ser leigo ou por ambos, saiu se aposentando em regras proporcionais, com o fator previdenciário cortando muito, e a PEC garante direito adquirido. Então, assim, você tem que aguardar, ver o que vai se aprovar. A gente não sabe se vai aprovar esse ano de 2018, não deve se aprovar esse ano político. O deputado não quer votar esse ano. A tendência é que nós temos uma reforma ao longo de 2019. A depender de quem seja o presidente. Mas alguns pontos têm que ser ajustados, porque também se não ajustar em 2019, compromete a integridade financeira do país. Alguns pontos têm que ser ajustados. Então, assim, não se afobe, porque se vier uma reforma e você já tiver um direito adquirido, ele é preservado. Se você integralizou os requisitos e mudou a legislação, você tem direito adquirido. Você correr, talvez só vá te gerar prejuízo. E muita gente se aposentou em regras que não são regras interessantes com medo de uma reforma previdenciária. Principalmente com um fator previdenciário ruim, e na boca de ter um sistema de pontuação. Então não adianta se afobar, é aguardar, verificar o que vai ser aprovado, quando vai ser aprovado, para fazer um planejamento previdenciário. Aliás, isso é um problema. O Brasil não tem uma política nacional de educação previdenciária. As pessoas normalmente se preocupam com a aposentadoria ou com qualquer benefício previdenciário, ou quando já estão envelhecendo, que já não dá mais para planejar quase nada, ou quando acontece o risco social. Essa é uma questão, Fred, que a gente precisa efetivamente compreender. Porque ouvir de você de que é necessário uma reforma, mas talvez não esta reforma, é algo que faz com que reflitamos sobre a necessidade talvez de uma arquitetura de impacto, uma compreensão do que pode ser mudado, a preparação para o que pode mudar e a cautela para não se afobar. Antes de encerrar, Fred, eu tenho que fazer a famosa, a indefectível, a inesquecível, o momento da canequinha. Vamos aqui fazer o brinde, porque é um prazer. Vamos botar o nome pra Bota aqui bonitinho, para dizer que ficou bonitinho e estamos brindando do Papeando. É uma honra brindar com você. Não, é uma honra ter participado também aqui, foi fantástico. Já queria ter participado há mais tempo. E estou à disposição, né? Quem sabe daqui a 1 ano, 2 anos a gente volta normalmente. Pode fazer um Papeando com ambiental no futuro. Quem sabe, já fica aqui até a ideia. Já fez um jabá. Mas, gente, eu tenho que encerrar, infelizmente. E para dizer que foi muito divertido. Eu me diverti pra caramba hoje, aprendi muito e vou refletir muito sobre o que falou. Se você gostou desse episódio, procure na hashtag Papeando com Frederico Amado. E aí você também aproveita e procura, bota na hashtag lá, Papeando com Pamplona. Você vai ver cenas de bastidores deste e de diversos outros programas. Nós estamos na 5ª temporada, nós estamos melhor que muita série da Netflix, meu amigo. Você vai ver, e a gente tem discutido e muito direito, com seriedade, nunca com sidudez, mas sempre com seriedade, profundidade e leveza, trazendo sempre a nossa visão do direito com sensibilidade e arte. Até a próxima.